Não, eu acho que a gente deixou de jogar. E quando a gente deixa de jogar, a gente dá mais chance para o adversário. A gente tinha a bola, o controle do jogo no segundo tempo, com um a mais. Decide em casa. Então, o Flamengo... Por isso que acho que a lamentação muito do Gabigol, porque se vencesse hoje, já dava um passe enorme para ficar em primeiro lugar. Mas eu não tenho dúvida que os dois favoritos são os que vão se classificar mesmo, Racing e Flamengo. Eu acho que é importante falar do que, assim, esse sentimento dos jogadores e do torcedor de que o Flamengo poderia vencer o jogo hoje se deve ao fato do tempo que o Flamengo teve um jogador a mais, né? Galera, é inacreditável o que está acontecendo com o Flamengo, cara. O jogo na mão, a vitória na mão, cara. Com um jogador a mais. O Flamengo jogou com um jogador a mais de 50 minutos. O Wesley faz uma falta, na falta sai o gol de empate e a gente fica com um jogador a menos. A gente tinha vantagem de um jogador a mais, o Wesley é expulso. A gente tinha vantagem de um gol a mais, sai o gol dos caras, bem na falta que o Wesley é expulso. E aconteceu de novo, cara. O Flamengo estava vencendo o Racing e deixou empatar. Pelo amor de Deus, cara. Tivemos quantas oportunidades. Deixamos escapar pelos dedos das mãos 2 pontinhos, né? O Flamengo poderia ter voltado com 3 pontos. Vai voltar com um pontinho. Em segundo lugar no grupo. 4 pontos em 3 jogos. É muito pouco. Para o que o Flamengo é muito pouco, cara. O Flamengo tinha que ter pelo menos 6 pontos, cara. 6 pontos. Separei para vocês o pós-jogo da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil. Link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube ESPN. Vamos lá então curtir o pós-jogo. Vamos lá, galera. Ele é um cara cobrado, aí você pode falar, poxa, a ascensão do Pedro, que ocupa mais a posição de centroavante na área, isso prejudicou. Na época do Dorival ele trabalhava mais, ficava mais pelo lado, né, construía mais o jogo. E ele chegou a pedir na reta final da gestão do Vitor Pereira para jogar de centroavante, acho que para tentar recuperar essa questão do gol. Só que mesmo, não importa a posição, aberto, centralizado, mais na frente, mais atrás, ele não está tão preciso na conclusão das jogadas como em outros tempos. O São Paulo deu uma entrevista quando ele assumiu o Flamengo, né? Ele tentou levar o Gabigol para o Sevilha. Sim. E ele falou, eu enfrentei aqui no Brasil, né, pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, e eu sei a capacidade goleadora que ele tem, elogiou isso. Só que do ano passado para cá, sobretudo, ele tem precisado de muitos chutes para fazer um gol. E isso, né, naquela função ali, não é o ideal, né? Daqui a pouco também nós vamos falar mais desse recorde quebrado pelo Gabigol, mas o flamenguista, pelo menos no chat aqui, a temperatura é essa, o termômetro aponta para pontos perdidos, porque o Flamengo poderia ter vencido, porque o House foi expulso, né? Ele, com acúmulo de cartões, foi expulso, e o Flamengo jogou boa parte, 24 minutos do primeiro tempo. 24 pertinho minutos. do 25. Exatamente. E o Flamengo joga aí muito tempo com um atleta a mais. E a galera aqui tá falando muito, ó, Cordeiro Gamer, o Flamengo tá horrível com jogadores preguiçosos, o Flamengo tá com um time muito fraco, diz o Cabral Oliveira. E aí o primeiro vídeo fala, o Santos não dá mais. Esse é um outro capítulo. Vamos falar também do gol tomado. Mas, ô Capita, quando você olha para esse time, que é um time vencedor, testado, eu não estou falando de um time aqui que, montou um time, tá buscando entrosamento. Um time testado e que teria condições ali de ampliar o placar. Sim. Por que, na tua opinião, o Flamengo não conseguiu vencer a partida de hoje, tendo uma vantagem numérica em relação aos atletas? Edu, primeiro a gente tem que colocar a forma que o São Paulo, esquema tático que o São Paulo adotou para o jogo de hoje, né? Então ele vem com o Pulgar, e muita gente imaginou que o Pulgar talvez faria um terceiro zagueiro, né? Muitas informações davam isso, era a forma que o São Paulo vinha jogando, na maioria dos jogos, com 3 zagueiros, os laterais bem avançados. E não foi isso que aconteceu, né? O Flamengo vem com uma linha de 4, vem com 3 volantes, né? O Pulgar, o Thiago Maia e o Vidal, né? Como homens talvez de mais marcação. O Everton Ribeiro um pouquinho mais solto e o Pedro e Gabigol à frente. Aí eu bato um pouco no que o Bubu falou. O Gabigol, em muitos jogos, ele teve que fazer uma função de armador, em muitos momentos um pouco mais aberto pela direita, mas hoje não, né? Hoje o Flamengo colocou em campo realmente 2 atacantes, né? 2 caras para estarem mais próximos da área. Por quê? Porque tinha o Everton Ribeiro na
criação, o Vidal ajudava um pouco com relação a isso. O Ayrton Lucas, ele é muito incisivo na questão ofensiva, então joga muitas vezes quase como um ponta. O Wesley também, ele é muito forte nessa questão ofensiva, está devendo um pouquinho, né? A gente tem que ter paciência com o menino, mas assim, em 2 jogos, né, ele faz um pênalti no jogo passado, hoje, né, ele acaba tendo um erro de controle de bola e faz uma falta que também resulta no gol do Racing, mas é um jogador que ofensivamente é muito forte. Então o Flamengo tinha poder e tinha jogadores para fazer essas movimentações ofensivas. Consegue o seu gol, sofre um pouquinho, mas após o Racing ter um jogador expulso, o Flamengo domina as ações do jogo. Eu achei, a gente pode falar dos jogadores, né, a movimentação, que pode ser que tenha algum jogador que está um pouquinho mais preguiçoso, eu não consigo ver tanto dessa forma. Eu senti falta de uma movimentação do São Paulo, Edu. Porque assim, quando o Flamengo tinha 3 jogadores de meio campo, 3 jogadores de marcação. Quando o Racing tem um jogador expulso, que é um jogador ofensivo, o Racing abaixa muito a sua linha, né? Deixa só o Paulo Guerreiro à frente. Então, não tinha necessidade de você ter 3 jogadores ali mais preocupados com relação à destruição do que a construção. Eu achei que naquele momento, ou na volta do segundo tempo, o Flamengo já poderia vir com um jogador já mais de frente, né? Um cara pela beirada, um jogador a mais para a criação, com um pouco mais de qualidade na criação. O Flamengo hoje tinha Bruno Henrique, que entrou no jogo, tinha Arrascaeta e Everton Cebolinha. Então, eu acho que faltou um pouquinho o dedo, a mão do treinador, né? O cara que lê o jogo com uma velocidade para que o Flamengo pudesse ter um controle ainda maior e um domínio ainda maior do Racing. E aí, né, o Flamengo acaba não conseguindo fazer o segundo gol. E aí tem essa infelicidade do Wesley aí de falhar na jogada, no controle, ter sido expulso. E aí, uma belíssima falta. A gente agora vai ponderar um pouco com relação ao Santos, né? Se essa bola era passível de defesa, se não era, se ele acaba atrasando um pouco o movimento. Foi um belíssimo gol. A gente vai falar, assim, muito desse movimento do Santos, nessa bola, o gol sofrido, mas eu vou continuar nessa coisa que você falou, que eu também acho muito, é uma questão interessante sobre a relação Sampaoli, alternativa tática e um desempenho em campo. Sim. Só para vocês sentirem, ó, aqui, muita gente participando e dizendo, ó, o Alessio falando esquema tático, que esquema tático? O Flamengo tá parecendo um time bagunçado. Isso, o time não evoluiu em nada. Já o Jean Carlos falando que o time é um time que fez vergonha hoje, mas tem gente defendendo o Sampaoli, dizendo que tem que dar espaço para ele. É o caso do Flávio Araújo, está falando, olha, tem que dar espaço, tempo para que ele possa trabalhar. Já cai um pouquinho na conta do Sampaoli por ter demorado também para mexer, e essa partida pode ficar um pouquinho na conta do Sampaoli, Rodrigo? Pode, né? Desde que ele assume, um técnico assume, ele já tem responsabilidade ali, né? Ele que escala, ele que mexe, as decisões são deles, as orientações, o conhecimento do adversário, o estudo do adversário, já é a comissão técnica dele que faz. Então, ele já é responsável, né, pelo que está acontecendo. No nosso chat, mande a sua opinião a respeito do gol do Racing, se ele falhou ou não, né, na defesa, podia dar um passinho para o lado, enfim. Mas os jogadores falaram depois do jogo, ainda no campo. Você gostava dessas entrevistas de saída de campo, Capita? Era necessário, né, Edu? Quando você ganha é muito mais gostoso, mas né? Mas é necessário. Mas várias vezes você já colocou na cabeça o seguinte, eu no meio de campo vou chegar lá, tem um monte de repórter, vou falar, vamos trabalhar, vamos seguir. Aí sai andando, é isso? Edu, depende sobre o que você é questionado, né? Eu sempre botei a cara, assim, eu não tinha problema com relação a isso. É lógico, é muito mais legal você falar com uma vitória. Mas na hora da derrota também tem alguma explicação, né? Porque o jogador ele acha muitas vezes que ele está respondendo para o jornalista que está ali, né? Não. E muitas vezes não é, né? Na maioria das vezes, ou 100% das vezes não é, né? Uma satisfação que você está dando para o seu torcedor, o cara que assistiu o jogo, o cara que viajou, o cara que acompanha o clube de coração. Então, eu acho que nada mais justo de que você vencendo ou perdendo, você bote a sua cara e tente explicar aquilo que aconteceu, o seu sentimento do que aconteceu dentro dos 90 minutos. 3 jogadores deram a cara aí para as entrevistas, Gabigol, Bruno Henrique e Vidal. Vamos acompanhar. Eu acho que a gente tinha que ter vencido. Claro que tem um adversário também do outro lado que fez um grande jogo, mas creio eu que poderíamos ter vencido. ¿Crees que se quedaron físicamente en el segundo tiempo, que Racing creció? Não, eu acho que a gente deixou de jogar. E quando a gente deixa de jogar, a gente dá mais chance para o adversário. A gente tinha a bola, o controle do jogo no segundo tempo, com um a mais, e não aproveitamos. Tomamos um gol
na felicidade dele, um jogador expulso nosso, o jogo ficou muito igual, mas creio eu que éramos para ter vencido. Si uno analiza que sumaron un punto en Argentina, bueno, habrá que ganar en Brasil, termina siendo positivo. O Flamengo sempre tem que vencer, ainda mais em circunstâncias como essa. A gente tinha que ter ganho esse jogo, ter vencido, mas agora vamos para casa, vamos jogar em casa também e creio eu que vamos vencer e passar da primeira fase. Nós temos 2 jogos em casa, a chave está embolada, a gente sabe que não tem classificado nenhum ainda, são 3 jogos, a gente tem 2 em casa, então concentrar um pouco mais para a gente vencer as partidas que a gente tem dentro de casa, para a gente classificar. Dá para dizer que é o mesmo Bruno Henrique diante da lesão, voltou 100%, aos poucos está pegando mais jeito no campo? Olha, em questão da lesão, estou super bem, me sentindo bem, cada vez melhor. Falta ritmo ainda, né? Para mim poder, cada vez mais, poder entrar em forma física. Então só vou retomar isso jogando, entrando cada vez mais um pouco. E assim, para mim poder retomar aquele Bruno Henrique. Vidal, falar um pouco da partida, né? Tudo se encaminhava para uma vitória rubro-negra, veio o empate. Sí, sí. Nada, la gente está triste. Era un juego para llevar 3 puntos arriba tranquilo. Nada, ellos se metieron atrás y no pudimos concretar el segundo y después con un tiro libre nos hacen el empate. Así que eso nos deja muy triste. De verdad que estamos trabajando mucho, estamos tratando de sacar esto adelante. Un nuevo proceso, ha sido difícil, pero nada, tenemos muchos partidos para mejorar, para ir agarrando ritmo. Y sabemos que si mejoramos esto y hacemos lo que el entrenador quiere, nos va a ir muy bien este año. Você já está muito bem acostumado com o trabalho do Sampaoli. Para todo o elenco, como é que é? Ele faz algumas mudanças, né? Que os torcedores ficam até assustados, mas é o jeito dele. Mas como é que está para o elenco encarar essas mudanças em campo? La gente no lo conoce, Sampaoli siempre hace tantos, troca el equipo, troca jugadores, pero trabaja muy bien. Es un entrenador de primer nivel. Todo el mundo sabe que nos va a ayudar mucho y que vamos a lograr nuestros objetivos que son muy, muy grandes este año. O que melhorar para daqui para frente conseguir somar mais pontos e encaminhar essa classificação para as próximas partidas? Primero es ganar. Ganar eso nos ayuda a tener más confianza, a seguir pensando positivo. Lo importante también que estamos recuperando jugadores muy importantes como Bruno, como Arrascaeta y algunos más que está volviendo y eso nos va a ayudar mucho. Es importante que todos estemos al 100% siguiendo lo que Sampaoli quiere y de verdad que el equipo si agarra ritmo y empieza a ganar, vamos a ser muy fuertes y vamos a ser temerosos para todo. Situação do grupo. Alô, torcedor do Flamengo, eu sei que você estava pedindo isso mentalmente, que todo mundo fica, pô, mas com esse resultado como é que ficou? Racing 7 pontos, 3 de saldo, 6 gols marcados, pró, né? 4 pontos para o Flamengo, aí 1 de saldo e 4 gols prós. Alcas, 3, menos 1 de saldo e 5 gols pró. E Nublense, 3, menos 3 e 2 de gols marcados, né? Então a gente vê um grupo e tá meio assim, daqui a pouco esse Racing dispara, hein? Sim. Não é? Não, tem o Flamengo em casa, isso, né? Isso, Então, mas tem 2 jogos em casa. O Flamengo ganhando os 3 jogos dele, teoricamente Não, ele vai empatar em pontos com o Racing e aí vai decidir no saldo de gols. Porque quando eu falei do disparo, que a gente sempre imaginou, não sei vocês, que era um grupo para o Flamengo ficar em primeiro e que ele conseguiria ser esse Racing na tabela nesse momento, né? Exatamente. Com mais pontos. Os outros 2 adversários, o Flamengo perdeu muito, estava muito desmobilizado, era um momento muito conturbado, por isso que ele acabou perdendo pelo Alcas, né? Mas a tendência é que esse jogo fora contra o Nublense, que é o time de pior ranking que está na Libertadores, na Conmebol. É o pior time, né? Pela história e tal. O Flamengo tem até obrigação, né? Pelo investimento e tal, como você pode chegar e ganhar do Nublense fora. E aí no Maracanã, fazendo 6 pontos, na pior das hipóteses, o Flamengo vai terminar empatado em pontos com o Racing. E aí a gente viu o saldo. Hoje, o Racing tem uma pequena vantagem. Só que é uma coisa matemática e lógica. O Flamengo ganhando do Racing, aumenta o saldo do Flamengo e diminui o do Racing. Então há uma boa perspectiva ainda do Flamengo ficar em primeiro. E quem conhece a Libertadores sabe a importância, porque você ficando em segundo, você tem que decidir fora contra um adversário que, em tese, é mais cascudo. Você pode pegar o Palmeiras logo de cara, entendeu? O Fluminense, que agora está embalado. É melhor você ficar em primeiro
você evita já nas oitavas, em tese, né? Pega um adversário muito pesado e decide em casa. Então, o Flamengo... Por isso que acho que a lamentação muito do Gabigol, porque se vencesse hoje, já dava um passe enorme para ficar em primeiro lugar. Mas eu não tenho dúvida que os dois favoritos são os que vão se classificar mesmo, Racing e Flamengo. Eu acho que é importante falar, Edu, que assim, esse sentimento dos jogadores e do torcedor de que o Flamengo poderia vencer o jogo hoje se deve ao fato do tempo que o Flamengo teve um jogador a mais, né? Porque assim, enquanto o Racing teve 11 jogadores em campo, foi um jogo equilibrado. Quando o Flamengo perdeu um jogador também, o jogo voltou a se tornar equilibrado. O Flamengo teve chance, assim como o Racing também. O Flamengo teve uma janela com um jogador a mais, que aí, nesse momento, o Flamengo poderia fazer o segundo, o terceiro gol, porque teve o controle da bola, o Flamengo sufocou, o Flamengo avançou a linha, empurrou os zagueiros do Flamengo lá na zona de meio campo. Então, o Flamengo, mesmo tendo um time experiente, jogadores cascudos, não souberam utilizar esse fator de um homem a mais, nervosismo do adversário, para ampliar, né, e para conseguir fazer o seu resultado. É por isso que eu coloco um pouquinho o peso nas decisões do São Paulo, porque eu acho que esse momento de percepção de que o Racing estava enfraquecido, né, de que o mental também ali não estava, o Racing não estava no seu melhor momento, o Flamengo estava pressionando, faltou mais um homem ali, ou de criação, ou de velocidade pela beirada, para abrir um pouco mais o campo, né, para você criar confrontos de mano a mano, utilizando desse fator aí positivo de ter um jogador a mais. Então, assim, o Flamengo se classifica, a gente imagina que vai se classificar dentro do grupo, seja em primeiro ou em segundo. Eu ainda acho que se classifica em primeiro porque tem 2 jogos dentro do Maracanã e aí tem o apoio do torcedor, mas era para estar nesses primeiros 3 jogos em uma situação talvez mais confortável para os adversários que enfrentou e pelo que aconteceu dentro dos jogos também. Em instantes, a entrevista coletiva do Sampaoli também. Cara, eu tô revoltadíssimo com esse resultado, cara. O Flamengo tava com a vitória na mão, velho. Um jogador a mais. O Flamengo ficou com um jogador a mais de 50 minutos do jogo, cara. E não conseguiu fazer 2 gols, cara. O que tá acontecendo, velho? A gente tem a oportunidade, tem a chance e não consegue matar. Tivemos no primeiro tempo, tivemos no segundo tempo. Só que é assustador, cara. É assustador a forma que o Flamengo controla o jogo. Porque assim, ele voltou do segundo tempo com um jogador a mais, com um gol a mais no placar, e ele quis administrar o jogo, jogando com a lentidão, uma moleza. Troca técnico, muda técnico e nada acontece. O time volta mole, o time volta preguiçoso. O Flamengo voltou do segundo tempo preguiçoso. Andando em campo, cara. Cadê a intensidade? Cadê a vontade de ganhar, de amassar o adversário com um jogador a mais? A gente só teve posse de bola. Só isso no segundo tempo, enquanto estava com um a mais. Depois que igualou ali, infelizmente, né, com o erro do menino Wesley, que é uma criança ainda, né, cara? Não dá nem para cobrar tanto ele. Ele é muito jovem, tá aprendendo, né? Vai lá, comete 2 faltas, 2 amarelos e para ajudar, no lance da falta do amarelo da expulsão do Wesley, sai o gol com erro do Santos. Como que o Santos ajoelha e fica olhando a bola entrar, galera? Fica com o pé colado no chão, pregado no chão. Não vai na bola. Meu, se ele vai na bola, ele defendia o gol, cara. A gente tomou esse gol por culpa do Santos, que ele não fez a parte dele. Ele é o goleiro, ele tem que pular. Mesmo que não alcance, ele tem que pular, cara. Não dá para aceitar esse erro do Santos. Nos custou 2 pontos, né? 2 pontos. A gente poderia ter saído com 3 pontos da Argentina. Vamos sair com 1 ponto só. Até aqui, 3 jogos e 4 pontos. Uma campanha pífia, cara. Patética na Libertadores. Desse jeito a gente não vai ganhar nada, velho. Infelizmente. Porque na hora que a gente tem a oportunidade, a chance, os nossos jogadores perdem gol. Gabigol fez o gol. Se tornou o maior artilheiro da Libertadores de todos os tempos. Passou o Luizão. Só que no primeiro tempo, antes dele fazer o gol, ele tinha perdido um gol incrível. Se ele tivesse feito aquele gol, talvez o Flamengo teria saído com a vitória, né? Só que, cara, a culpa não é só do Gabigol, a culpa não é só do técnico. O técnico errou também. Ele poderia ter voltado já no segundo tempo diferente, né? Com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique. O tempo que o Bruno Henrique e a Arrascaeta ficaram em campo foi muito pouco, não deu tempo deles fazerem nada.
Só que o Flamengo tá jogando mal, galera. Tá jogando mal. Se tivesse se esforçado um pouquinho no segundo tempo, teria feito o segundo gol, teria matado o jogo. Cara, decepção total. Decepção total, tristeza mesmo. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque o Flamengo não tá jogando bem, cara. Não tá jogando bem. Poxa, eu tinha ficado animado com a chegada de Sampaoli. Agora, depois do jogo do Botafogo e hoje, desanima, né, cara? Quero que você comente aqui o que você achou do jogo, se você está pensando como eu ou não, tá bom? Quero ler o seu comentário aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom, galera? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!